A ideia dessa discussão de dispneia, o ponto é o seguinte: dispneia, grosso modo, não é um tema assim que a gente, qual é a prova de residência que pergunta assim sobre dispneia? Não tem assim uma questão específica de dispneia, né? Numa prova não costuma aparecer uma questão específica. Qual o padrão disso? Isso não acontece. Residência revalida e tal. No entanto, dispneia é um tema muito importante para o entendimento de uma série de questões mesmo nos concursos. Então tem uma série de situações que algumas informações relacionadas ao tema de dispneia são importantes. Mas dispneia, cara, é um tema muito central na medicina, sabe? Dispneia tem impacto em tudo. Entender quem entende de dispneia, sabe? Eu acho que está com um pezinho assim na matrix da medicina, sabe? É um tema fisiologicamente assim que quando a gente compreende bem, a gente está quase botando a medicina na mão, sabe? Então, eu acho que para todo mundo, para todo estudante, todo médico, é fundamental a gente ter uma noção da dispneia um pouquinho fora da caixa, fora do livro, porque o livro perturba muito a gente, cara, perturba. A gente tem uma mania, né, de achar que tá no livro, é bom. Eu li um livro de John Speak English, lá ele falava não sei o que. Por quê? Só porque eu quero escrever um livro, dá um trabalho em escrever um livro, muitas vezes a pessoa tem uma formação muito boa para conseguir fazer aquilo, mas o fato de estar no livro com capa e tal, não quer dizer que a coisa seja bonitinha, não. E olha só, assim como aulas, que a maioria das aulas que a gente assiste por aí, no mundo inteiro, não é só no Brasil, não, a maioria das aulas são ruins, livro é a mesma coisa. Né? A gente tem aquela mania de ler, achar, eu sou burro, não estou entendendo nada desse livro. Não, é porque o livro está mal escrito mesmo e tal. Então, eu acho que é muito importante a gente ter um pensamento além das aulas que a gente vê no dia a dia, além do que está no livro. A gente estimular a dúvida e ir atrás de algumas informações mais pontuais e construir esse raciocínio. E aí a ideia, então, da nossa conversa sobre dispneia é, grosso modo, bater um papo sobre a dispneia. Porque às vezes a gente fica formalizando muito as coisas, né? O que a gente faz na aula e no livro, tradicionalmente, de deixar a coisa tudo muito bem estruturada, definição, mecanismo. Oh, nossa, chega o mecanismo, aí vem aquelas coisas que a gente não entende. Meu Deus, já levei neurofisiologia, odeio isso e tal. E a gente se perde, não precisa disso, cara. A gente precisa ter uma conversa, um entendimento banal sobre dispneia. E aí já vai um comentário para quem está chegando agora, para quem está começando a participar dessas nossas discussões, um comentário importante, que é o seguinte: aqui se fala simples, sabe? A conversa é simples, 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 simples. É assim que a medicina precisa ser. A gente não precisa usar termos ultra sofisticados. Não, vamos falar simples, né? Uma linguagem que todo mundo entenda. Então é assim que a coisa funciona aqui. Então nós vamos conversar sobre dispneia. E essa conversa de dispneia, eu me lembro muito, né? Eu estou falando essas coisas de aula, de livro. Eu me lembro muito da primeira vez que eu tive discussão de dispneia na faculdade e que, assim, se falou, foi na semiologia, né? Se falou de muita coisa, de dispneia e tal. Mas assim, a semiologia nós somos uns perguntadores, né? É isso que a gente é na semiologia. O que é semiologia? É a disciplina que ensina a gente a perguntar as coisas. Na verdade não é isso, né? Mas é assim que a coisa fica na nossa cabeça. E aí na aula, o conceito que fica é assim: forma de instalação da dispneia, tempo de duração, intensidade, né? Para a gente tentar fazer as perguntinhas direitinho para o paciente. É isso que fica. Mas eu lembro que da minha aula de semiologia pintou uma discussão lá que pareceu meio esquisita para a gente, nós alunos, porque eu lembro que a professora falou, na época, discutiu dispneia e falou assim: olha, a dispneia é uma sensação desagradável da respiração referida pelo paciente. Só ele que tem o direito de dizer que tem dispneia. Se a gente olhar e dizer assim: ei, você está com dispneia, e ele falar que não, ele não tem dispneia. Aquilo pareceu, assim, é meio esquisito, né? Como assim, né? Só ele que pode dizer, poxa, aí vem aqueles raciocínios idiotas, né? E se ele não conseguir falar, mas enfim, ficou isso, né? E a gente discutiu, conversou, né? Debateu o assunto na sala, mas enfim, muitas dúvidas. E eu cheguei em casa, por coincidência, meu pai é pneumologista, eu perguntei para ele, perguntei assim: vem cá, a gente viu, e até no livro está escrito isso também, que dispneia é uma queixa que é o paciente que fala que não está se sentindo bem, que não está respirando bem. É assim mesmo, a definição é essa mesmo, assim,
É muito estranho isso. E aí, cara, eu lembro desse dia porque foi um dia assim que o mundo ficou um pouco mais colorido pra mim, sabe? Tem uns dias assim na nossa vida, né, que o mundo fica um pouquinho mais colorido. Esse foi um da minha vida. O pai falou assim: meu filho, olha, eu tenho um monte de definição de dispneia mesmo, mas tem uma que eu vi uma vez e que pra mim é a melhor de todas. Eu não sei onde é que ele viu isso, não sei se ele inventou isso, mas enfim, pra mim também é a melhor definição de todas. Cara, ele me falou aquilo, eu, caramba, pronto, acabou, é isso. Seguinte, a melhor definição de dispneia, a melhor definição que explica tudo, tudo, é o seguinte: dispneia é a simples percepção da respiração. Cara, eu falo isso, eu arrepio assim, ó. Nossa, ó, sério. É a percepção da respiração. A respiração é um fenômeno que foi feito para não ser percebido. Não é para eu notar que eu estou respirando. Tá notando que está respirando, né? Tá notando. Eu sei que está notando. Toda vez que eu falo isso, a gente nota que está respirando. Eu estou notando que estou respirando, está notando, né? Pois é, estamos com dispneia agora, por definição. Enfim, aqui na live é essa a definição. Acabou-se. Mas enfim, percebi, isso não é normal, cara. Tem alguma coisa estranha acontecendo e isso é dispneia. Ponto final. Pode ser muita doença, pode ser pouca doença, pode nem ter doença. Mas se eu percebi a respiração, tem algo anormal, entendeu? Então é uma percepção, sim, percepção. Percepção. Porque a respiração não foi feita para ser notada, é para a gente gastar energia com outras coisas, não com a respiração, entendeu? Beleza? É como os batimentos cardíacos. Foram feitos para não ser notados. Se eu notar, palpitações. Beleza? Então essa é a definição da dispneia, cara. Se a gente perceber a respiração, tem algo errado. Do ponto de vista de percepção. Beleza? Pode ser muita doença ou pouca doença, porque tudo tem que ser automático. Não é pra gente se estressar. Por que tem que ser automático? Porque a gente precisa o tempo inteiro ajustar a respiração. Por quê? Porque a gente respira fundamentalmente para manter as trocas gasosas. Olha só. A grande função do aparelho respiratório, do sistema respiratório, é manter a troca gasosa, certo? Essa é a grande função. Tem outras, mas só aproveitando, pega uma canetinha e faz um asterisco em algum lugar, bota a aliança em outro dedo, tira um brinco, fica só com o outro. A gente vai precisar se lembrar de um detalhe. Eu vou pegar um papelzinho, vou botar bem aqui, para eu me lembrar, porque é o seguinte: a grande função do sistema respiratório, a grande função é troca gasosa. Tem outras, mas tem uma que a gente não pode esquecer e eu vou precisar voltar a falar dela já já. Então eu vou deixar um papelzinho aqui, deixa aí, porque se por acaso eu não lembrar, no finalzinho me lembrem. Cadê a outra função do aparelho respiratório? Mas eu vou deixar o papelzinho bem aqui para eu não me esquecer. Mas faz aí, faz uma marca na perna, bota o celular de cabeça para baixo, faz alguma coisa aí para a gente não se esquecer dessa outra função, porque é importante. Então vê só, a grande função é fazer troca gasosa. Beleza. Isso quer dizer o seguinte, que se a troca gasosa estiver de boa, tá de boa, eu não preciso respirar. Não preciso. Por que eu vou respirar? Não. Qual é a função do pulmão? A função do sistema respiratório é pegar o oxigênio, aquele basicão, ó, tira o oxigênio daqui de fora, joga para dentro, não. O coração vai pegar o oxigênio no sangue e vai bombear para frente. O sistema cardiopulmonar mantendo a vida. O pulmão pega tudo e joga aqui dentro, o coração bombeia para fora. O pulmão aproveita e joga o gás carbônico para fora, ponto final. A troca gasosa é a função primordial do pulmão. Se eu estou bem em relação aos níveis de oxigênio e de gás carbônico, ó, tô com as asinhas de molho, tô bem, eu não preciso respirar, cara, a respiração tá boa, ponto final. Beleza? Se por alguma razão o nível de oxigênio cai ou de gás carbônico aumenta no sangue, é sinal que a troca gasosa não está boa. Preciso aumentar a ventilação. Olha só, baixou o oxigênio, aumentou o gás carbônico, preciso respirar mais. Beleza? O contrário, respirei demais. Estou aqui de boa, começo a respirar demais porque eu quero. Resultado dessa respiração excessiva, o gás carbônico cai, a oxigenação sobe e aí automaticamente eu vou querer respirar menos, porque eu fiz muita troca gasosa. Beleza? Então o grande objetivo do sistema respiratório é manter troca gasosa. Como que a gente faz isso? Exatamente como eu acabei de falar, mas obviamente existem vias aferentes e eferentes para isso. Quem controla tudo é o centro respiratório. Beleza?
Como que o centro respiratório controla tudo isso? Basicamente, como é que ele controla a troca gasosa? Basicamente através de alguns sensores periféricos e sensores centrais. Sensor de quê, cara? Sensor que vai identificar os níveis de oxigênio e gás carbônico. Acabou! Exatamente o que a gente conversou. Tem muito oxigênio, pouco gás carbônico? Me informe aí, papai. Me diz aí se tem muito oxigênio, se tem pouco, se tem muito gás carbônico e tal. Tem os sensores espalhados pelo corpo. Esses sensores são químicos, são chamados quimiorreceptores. Esses sensores têm como função informar o centro respiratório se tem muito pouco oxigênio, muito pouco gás carbônico. Chegou a informação no centro respiratório, essa informação vai ser dirigida para a periferia, dizendo assim, olha, tem pouco oxigênio, respira aí, papai. E aí a via eferente vai fazer com que a gente respire mais. Beleza. Isso acontece o tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente tem sensores nos vasos, na aorta, carótidas, no bulbo mesmo, né, em volta lá do centro respiratório, a gente tem sensores para isso, e esses sensores o tempo inteiro estão avisando o centro respiratório e controlando a respiração, fazendo de respirar de mais ou de menos. E isso acontece o tempo todo, e o tempo todo a gente está fazendo ajustes e não percebe, porque o normal é não perceber mesmo. Tudo bem? Agora imagine você aí, se acontecer uma doença, pneumonia, pum, bem aqui, ó, pneumonia. O que vai acontecer eu tendo uma pneumonia? Necessariamente eu vou ficar cianótico? Não, né? Não vou, porque eu tenho muito pulmão, né? Não. Mas alguma alteração da troca gasosa acontecerá. Isso vai fazer com que o nível de oxigênio caia um pouquinho, CO2 vai mudar um pouquinho também, enfim, mudam os gases sanguíneos e por mudar o centro respiratório. Opa! Você está me informando aí que baixou, né? Baixou o nível de oxigênio, beleza. Ei, pulmão, vamos lá, meu filho. Respire aí porque tem alguma coisa errada acontecendo. Respire a mais porque isso não é o normal. Sacou? Isso acontece o tempo inteiro, cara. O tempo inteiro. Não precisa ser doença não, hein? Qualquer doença faz isso. Qualquer doença. Mas não precisa ser doença não. Não precisa. Ah, Fabrício, pois é. Porque eu estava achando que eu estou doente porque eu faço um esforço, eu subo 2 lances de escada eu canso. Ora, por que a gente cansa? Porque quando a gente sobe um lance de escada, o pulmão não fica doente. Não fica. Mas o músculo precisa de mais energia. A gente precisa aumentar a oferta de oxigênio. Entendeu? Então é uma situação em que a gente precisaria aumentar a quantidade de oxigênio, porque o músculo vai precisar, vai tirar o oxigênio do sangue, vai voltar um sangue com menos oxigênio ainda para o coração. E isso exige que o sistema, que o centro respiratório mande estímulo para que a gente respire mais. Entendeu? Então, essa chegada do estímulo, interpretação e saída acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro. Beleza, Fabrício. Mas tem gente que sente falta de ar e tem gente que não sente. Verdade. Tem gente que sobe um lance de escada e não sente falta de ar. Tem gente que sobe um lance de escada e chega esbaforido. Tem gente que tem pneumonia e não tem falta de ar. Tem gente que tem pneumonia e tem falta de ar. Por que diabos isso acontece? Ora, aí é o pulo do gato. A questão é a seguinte. Essa conversa elétrica dos quimiorreceptores e do centro respiratório e das vias eferentes, olha só, essa conversa elétrica, né? Conversa elétrica, ela é para ser silenciosa. Só que, muitas vezes, a gente tem uma conversa meio que escandalosa. Puta que pariu, cinto respiratório! Mano, deixa eu... Entendeu? É uma conversa meio, sabe? Cheia de palavrão mesmo, né? Não tem coisa frescurinha aqui, não. É palavrão mesmo, entendeu? Palavrão. É muito estímulo nas vias aferentes. É muito estímulo chegando no centro respiratório, que tem que processar tudo aquilo. Peraí, não me perturbe tal, para mandar o estímulo para a via eferente. Papai, quando sobra esses estímulos, quando é um estímulo muito excessivo, que o centro respiratório está muito perturbado, ai, não me enche o saco e tal, esse excesso de estímulo elétrico pode se direcionar ao córtex sensorial e aí, ó, ferrou, dispneia. Entendeu? Entendeu por que a gente sente dispneia? A gente sente dispneia porque a gente percebe a dispneia pelo córtex sensorial. É por isso. Se dessa conversa dos sensores periféricos com o centro respiratório e com as vias eferentes, se dessa conversa sobrarem estímulos para o córtex, sentirei dispneia, perceberei a dispneia. Sacou? E o mais interessante é o seguinte, é que essa percepção da dispneia, ela é variável. Cada um percebe do seu jeito. Cada um percebe do seu jeito.
Sabe por quê? Porque tudo isso é modulado por fatores específicos do indivíduo, fatores ambientais, fatores sociais, experiências prévias, entendeu? Dependendo de quem eu seja, o meu córtex vai perceber com mais ou com menos facilidade essa conversa da via eferente com a via da via aferente com a via eferente. Sacou? É tudo questão de percepção. É bem verdade que às vezes os sensores estão até mais ativos, sabe? Tem alguns cenários em que os quimiorreceptores estão mais ativos, porque eu não estou legal hemodinamicamente, aí vem uma doença a mais, estão mais ativos, percebendo mais alterações retróficas gasosas e tal. Mas na maioria das vezes a questão é percepção dessa conversa que existe das vias aferentes, centro respiratório e vias eferentes. Ponto final. Tudo envolve percepção. Beleza? Agora olha só. Se a gente for brincando nessa conversa, né? O que a gente conversou até agora? A principal função do sistema respiratório, troca gasosa. Se a troca gasosa não estiver legal por alguma razão, vai ter uma conversa aqui em cima para baixo e tal, e eu posso perceber a dispneia. Essa conversa acontece o tempo inteiro. Na maioria das vezes ela é silenciosa, sussurra. Ei, aumenta um pouquinho a frequência. Beleza, vou aumentar a frequência. O córtex não percebe. Mas se for uma conversa mais escandalosa, muito intensa e tal, ou se o córtex estiver muito sensível, iremos perceber. Beleza. Agora olha só. Se a gente ficar pensando o resto da noite nessa ideia, talvez a gente não consiga entender tudo de dispneia, porque a gente vai começar a lembrar de algumas coisas que dão falta de ar. Todo mundo já recebeu um abraço muito apertado, não já? Não já? Se você um abraço apertado assim, aquele abraço, tem gente pegajosa, né? Aí sai de perto de mim e tal, a pessoa aperta com força. Cara, quando a gente recebe um abraço muito apertado, mas muito apertado, muito apertado, é muito desconfortável, né? Dá dispneia, não dá não? Não dá? Cara, um abraço apertado assim, 5 segundos dá dispneia. Agora me explica aqui. Em 5 segundos, um abraço apertado é capaz de promover alteração nas trocas gasosas? Em 2, 3, 5 segundos? Claro que não. Eu prendo a respiração aqui, não altera a troca gasosa. Mas como que um abraço apertado pode dar dispneia? Porque a gente, meu Deus, não é? Não é assim? É. Vou dar outro exemplo. Exemplo familiar. Minha irmã, não é um abraço forte não, mas minha irmã, ela tinha um problema. Ser minha irmã, né? Não. Ela tinha um problema, que era assim, quando a gente era criança e a gente ia brincar de apneia na piscina, eu ganhava fácil. Ganhar a aposta dela era brincar de apneia na piscina. Porque eu ficava assim, mole, um minuto e tanto embaixo d'água. E minha irmã era impressionante, cara. Ela enfiava a cabeça debaixo d'água, enfiava a cabeça. Com uns 5 segundos ela subia com dispneia, cansada. Cara, como assim? Como pode? Como pode minha irmã enfiar a cabeça embaixo d'água e sair da piscina, pulando, desesperada, com muita falta de ar, de boa, sem doença respiratória, tá boazinha de saúde até hoje e tal. Como pode? Por que diabos ela sentia dispneia por conta disso? Isso não alterou a troca gasosa, não alterou a minha, por que vai alterar a dela? Que estranho, né? Pois é, cara. Cara, esse é o ponto mais relevante, na minha opinião, do entendimento da dispneia. De longe, é a coisa mais importante. É que é o seguinte, essa conversa, periferia, centro respiratório, vias eferentes, ela não é feita apenas com quimiorreceptores que identificam a PCO2 e a PO2. Não, de jeito nenhum. Nós temos uma série de receptores mecânicos espalhados pelo corpo que também regulam a respiração. Nós temos receptores na face, nas vias aéreas superiores, na orofaringe, na traqueia, nas vias aéreas inferiores, nos músculos torácicos, no diafragma. Todos os receptores que mandam informação para o centro respiratório dizendo se a coisa tá boa ou não, entendeu? O objetivo é salvar a gente do perigo, cara, salvar do perigo. Imagine que eu estou sendo abraçado por um urso e eu não estou percebendo, eu estou achando legal. Entendeu? Na hora que eu sou abraçado por um urso, aperta o meu tórax. Na hora que aperta, o centro respiratório vai ser informado: ei, esse idiota tá achando que isso é legal, ele vai morrer, ele já vai parar de respirar, ele tá sendo sufocado. Faça ele respirar. A gente percebe que tem que respirar e quer lutar com o urso, me solta, sai daqui, tal. Entendeu? Porque esses receptores
informar ao centro respiratório que eu estou correndo perigo. Esses receptores flagram isso. Sempre que o tórax estiver estirado, estou respirando bem. Sempre que ele for comprimido, não estou respirando legal. A gente tem receptores na face da respiração. Para que esses receptores servem? Eles servem, são nervos periféricos aqui, ó, sensores. A flor da pele, ó, sensores, que detectam se existe fluxo de ar. Se tem ar passando por aqui, se tem ar passando pelas vias aéreas superiores, olha só, se tem ar passando pelo nariz, pela garganta, se tem fluxo de ar. Se houver fluxo de ar batendo no rosto, entrando pelo nariz, esses sensores informam o centro respiratório, cara, nós estamos no paraíso. É um vento que não acaba mais, eu estou respirando que é fácil, é mole, estou respirando uma boa. Entendeu? Esses sensores são muito importantes para a respiração. Por quê? Porque se eu estiver numa situação de pouco ar ao meu redor, eu preciso sair dali, eu preciso procurar ar. Entendeu? Por exemplo, estou sendo afogado e eu preciso saber disso. Na hora que a gente entra na água, né? Na hora que a gente submerge, a água, não é ar, não vai estimular esses receptores e vai chegar uma informação no centro da respiração dizendo assim, ei, não tem ar aqui, vamos ficar sufocados. Sacou? Isso é automático, cara. Enfiou a cabeça embaixo d'água, é automática essa informação. Vamos ficar afogados. Procure ar, por favor, porque a gente precisa respirar. Entendeu? Havia aferente mandou uma mensagem, o centro respiratório interpreta, sobra estímulo por corte. Cara, o que eu faço? Porque não adianta só respirar, não dá para respirar e tal. Sobra muito estímulo, a gente sobe para buscar o ar fora da piscina. Isso é mecanismo de proteção. Entendeu? E por que alguns sentem e outros não sentem? Porque isso é percepção. A pessoa pode perceber pelo córtex sensorial ou não. Isso depende de quê? De treinamento. Entendeu? Se a gente se acostumar com aquele cenário, souber que ele não é perigoso, conseguir modular o córtex, a gente consegue controlar um pouco a percepção da dispneia. Sacou? Como tudo envolve percepção. Não está acreditando nessa conversa, não? Não está acreditando? Pois eu venho de sabedoria popular. Sabedoria popular mata a charada sempre, né? Quando alguém está passando mal na rua, qualquer pessoa, passou mal na rua, qual é a primeira coisa que as pessoas fazem? Qual é a primeira coisa? Gritar, chamar, não. Primeira coisa é isso aqui, ó. A pessoa pega qualquer coisa e faz isso aqui, né? Abanando o rosto do outro, né? Faz isso aqui. Por que a gente abana o rosto de alguém quando a pessoa está passando mal? Por que a gente faz isso? Porque esse ventinho batendo no rosto dá uma sensação absurda de bem-estar. Absurda. Sacou? Isso alivia todos os males, porque a informação que chega no centro respiratório é estamos no paraíso. Beleza, estamos no paraíso. Tem uma experiência de um paciente que ele contou certa vez, um paciente que estava esperando para o transplante pulmonar, ele morava próximo de São Paulo, e quando vai chegando perto da época do transplante, o paciente tem que ir para a região onde ele vai ser transplantado, porque pode aparecer a qualquer momento. Tal. Ele morava perto, ele achava que ele ia conseguir chegar rápido, insistiu, que não precisava se mudar, podia ficar na cidade dele mesmo e tal. Ele tinha uma doença pulmonar avançada, usava o oxigênio, e um belo dia apareceu um pulmão para ele ser transplantado. O problema é que apareceu de madrugada, e de madrugada ele não conseguiu ambulância da prefeitura para levá-lo até São Paulo. E aí foi aquele Deus nos acuda. Caramba, não tem oxigênio para botar no carro, como é que eu vou? Preciso usar oxigênio, e aí eu vou chegar lá morto de falta de ar. Não dá, meu Deus, mas é o pulmão, tem que transplantar. O que ele fez? Ele pediu para o cunhado dele dirigindo, né? Ele não ia dirigindo mesmo, pediu para ir dirigindo, abriu o vidro do carro e botou a cabeça para fora assim, ó. Entendeu? Botou a cabeça para fora do carro e foi, cara. Foi. Chegou, foi uns 40 e poucos minutos, 50 minutos de estrada. Chegou tranquilão, sem dispneia, né? Chegou tirando onda. Não, vim aqui sem cansar. A oxigenação tá baixa, a saturação tá baixa, mas eu vim sem cansar. Botei a cabeça para fora e vi que isso controlou a falta de ar. Viu só? Por que controla a falta de ar? Porque estimula os nervos periféricos, que também são importantíssimos no controle da respiração. Apesar da oximetria baixa, ele estava se sentindo muito bem. Esse fenômeno é chamado fenômeno do ar fresco, e ele tem sido muito utilizado hoje nos cuidados paliativos para aliviar a dispneia.
né? Tem sido popularizado hoje, mas é uma coisa muito antiga, muito antiga. É por isso que tem muito paciente que bota oxigênio e diz assim, doutor, eu só melhoro quando eu boto oxigênio. Cara, qualquer pessoa que colocar um oxigênio, um fluxozinho de ar no nariz vai se sentir melhor. Qualquer pessoa. Tá se sentindo angustiado, tá triste, deprimido, tá? Bota um oxigêniozinho no nariz, ar comprimido, sopra, faz assim, ó, pra dentro do nariz. Dá uma sensação de bem-estar, ventilador no rosto e tal, entendeu? Estimula esses nervos da periferia que são controladores importantes da respiração. Beleza? Então, todos esses fatores, os quimiorreceptores e os mecanorreceptores são importantes. Diminuir o fluxo de ar, porque eu estou com uma sinusite ferradíssima. Ferradíssima. Só respiro pela boca e tal. Cara, esses nervos das fossas nasais vão informar o centro respiratório que a coisa não está boa. Entendeu? A conversa já está acontecendo. Para eu perceber a falta de ar é um pulo. É um pulo. Quer ver um exemplo que muitas vezes acontece? Uma grávida, a grávida tem a barrigona, barriga comprime o diafragma, não é não? Comprime o diafragma, o pulmão fica apertadinho, já tem conversa, ó. Já tem conversa, já pode perceber falta de ar. E grávida pode ter. São múltiplos fatores na gravidez, mas esse é um deles. Se a grávida ficar com resfriado, cara, resfriado é dispneia na certa, porque ela já tem o fator comprimido do pulmão, já tem conversa daqui para cá. Se não tiver fluxo de ar no nariz, mais ainda, a informação que vai chegar, ei, a coisa aqui não tá legal, não tá legal, por favor, faça alguma coisa para respirar, e ela pode perceber no córtex sensorial, perceber a respiração. Tudo bem? Percepção é tudo na nossa vida. Percepção é muito, muito, muito valioso. A gente às vezes não dá muita bola para isso. Acha que não explica muitos fenômenos, mas explica. Quer ver uma coisinha que percepção explica tudo, a modulação até explica tudo? Uma coisa básica. Quem já teve, pelo menos uma vez na vida, aqueles corpos flutuantes, assim, aquelas sombras, parece uma linha, um cabelinho, né, que fica no nosso campo visual e que aparece e a gente tenta olhar para ele vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo, vai fugindo. Cadê essa desgraça? Cadê? Onde é que tá? Meu Deus. Quem? Todo mundo, né? Dá coraçãozinho aqui, quem já viu isso, já teve isso alguma vez na vida. Isso é uma causa, assim, não infrequente de consulta com oftalmologista, né? Por que isso acontece? Cara, isso é muito simples. Na imensa maioria das vezes não é nada demais, sabia? Não é nada demais. Ó, o tom de coração, né? Não é nada demais. Nada demais. Pensa comigo. Pensa comigo. O que eu vejo está aqui fora. Não. O que eu vejo está aqui fora. E para eu ter essa imagem que eu estou vendo aqui, eu tenho que processar tudo na retina que está lá atrás. Não. Para processar essa imagem, a luz precisa passar pela córnea, o humor vítreo, para chegar lá na retina, né? Nas 10 camadas da retina. Chegar lá na retina para processar a imagem. Beleza, qual é o problema disso? É que o humor vítreo é uma substância gelatinosa, assim, absurdamente gelatinosa, e que se eu pegar uma gelatina e colocar num copo, dentro do copo, eu não consigo ver nada através dela. Sacou? Eu não consigo ver nada através de um copo com gelatina. Como é que eu consigo ver através do humor vítreo? Como é que a gente consegue ver as coisas? Isso é tudo modulação do estímulo, né? A gente nasce modulando o estímulo e percebe o ambiente considerando a refração que os raios sofrem nesse meio. Beleza. Mas qual é o detalhe? É que nesse humor vítreo, que já é uma mágica a gente conseguir enxergar através dele, existem alguns corpos sólidos pequenininhos, sabe? Existem algumas substâncias anormais. Existem, estão lá no humor vítreo. Estão lá, o tempo inteiro passando na frente do nosso campo visual. O tempo inteiro passando na frente. O tempo inteiro. O que a gente faz com isso no dia a dia? A gente liga o dane-se. Fala assim, dane-se, essas sombras estão passando aqui, eu estou acostumado, eu não vou dar bola para essas coisinhas que estão passando aqui na frente da retina. A gente não dá bola, mas elas estão passando o tempo inteiro. Agora, dependendo do momento da nossa vida, dependendo do ambiente em que a gente esteja, dependendo do nível de estresse, ansiedade, depressão e tal, a gente começa a prestar atenção em tudo, papai. E aí a gente começa a perceber mesmo aquelas coisas que antes pareciam normais, entendeu? Os nervos ficam à flor da pele e a gente começa a notar essas irregularidades no humor vítreo, entendeu? Que são esses corpos volantes. Aí eu vou tentando seguir, caramba, cadê? Claro que eu nunca vou conseguir olhar, focar a visão nele. Claro, ele tá passando aqui na frente, não vai dar para ver, né? Não tem como, entendeu? Então tudo isso depende da modulação
da percepção. Beleza? Percepção é tudo. Percepção é um grande fator responsável pela dispneia. Beleza. Por isso que a gente não tem, muitas vezes na dispneia, que guardar uma relação direta da gravidade da doença com a dispneia. Muitas vezes existe, mas tudo depende da percepção. Eu estou falando muito de percepção e muito cuidado para quando a gente fica falando tanto assim de percepção, de não imaginar que por conta disso, dispneia sempre é psicogênica. Não tem sempre uma coisa da cabeça da pessoa, pera lá. Na verdade, existe dispneia psicogênica. Existe sim, é fato, existe dispneia psicogênica. No entanto, na imensa maioria das vezes, mesmo a dispneia psicogênica é motivada por alguma coisinha anormal. Entendeu? O que acontece na dispneia psicogênica? O córtex sensorial está mais ativo e percebe com mais facilidade essa conversa da via aferente com a via eferente. Sacou? Muitas das vezes existe alguma coisinha por trás. Muitas vezes. Nem sempre é algo que precisa ser tratado, mas ela não é puramente surgiu de uma hora para outra. Nem sempre é assim, não. Entendeu? Na maioria das vezes é essa hiperpercepção pela estimulação excessiva do córtex. E às vezes até são os sensores que podem estar muito estimulados, né? Percepção é importante, mas os sensores também. Então, muita atenção para não esquecer quem são os sensores. Os sensores são os gases, oxigênio e gás carbônico? Sim, são importantíssimos. Os sensores estão nos músculos, nas vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores? Sim, estão, são os mecanorreceptores. Tem sensor até que parece defeito de fabricação, né? A gente tem sensor, estímulo vagal, ó. A gente tem sensor no estômago, no esôfago, no coração, que pode mandar mensagem ao centro respiratório: ei, respiração não tá legal. Parece defeito de fabricação isso, né? Como assim esse nervo está conectado por ali? Por que isso? Não é defeito de fabricação, não. Isso é importante. Primeiro, na interação cardiopulmonar, isso é muito importante que a gente perceba como está a função ventricular. Lembra do equivalente isquêmico? Alguns pacientes que percebem, diabético, né? Isso é muito comum. O paciente tem dispneia, que é uma manifestação de isquemia cardíaca. Pois é, porque a gente tem, de fato, sensores no coração. Existem sensores para dispneia na mucosa gástrica esofágica. E por que isso é importante? Essas mucosas são muito vascularizadas, elas precisam ter uma quantidade boa de oxigênio para funcionar, entendeu? O equilíbrio ácido-básico é muito importante para essas mucosas. Isso tanto é verdade que o fator de risco mais importante para a pessoa ter úlcera no estômago de estresse, aquela que dá no hospital, lembra que a gente usa inibidor de bomba e tal, né? Usa errado pra caramba. O fator de risco mais importante é a ventilação mecânica. O fator de risco mais importante. Entendeu? Porque isso altera muito a vascularização dessas mucosas e tal. Então, esses sensores são importantes e doenças esofágicas, gástricas podem contribuir para essa conversa normal. O paciente com refluxo, ele pode ter mais facilidade em perceber a dispneia. Beleza? Mas tudo envolve, ó, córtex sensorial. Córtex. Beleza? A conversa está existindo, poderá ser percebida normalmente e teremos a dispneia. Show? Beleza? Olha só. Vi o papelzinho aqui, lembrei. Eu tinha falado que tinha uma outra razão para a gente respirar. Lembra disso? Então volta aqui, ó. Principal função do sistema respiratório: troca gasosa, não é não? Principal função. Agora, cara, essa conversa agora, essa conversinha breve agora, essa é assim, eu falei que ainda agora era o pulo do gato da dispneia, agora é o pulo do leopardo. O leopardo pula alto, né? Deve pular. Pulo do leopardo na dispneia. Cara, essa daqui é muito massa. Uma outra função do sistema respiratório que a gente não valoriza. A gente não valoriza. Cara, o pulmão é uma grande bomba. A bomba é o coração. Ou a panturrilha, que é a segunda bomba do corpo. Que conversa, a bomba, cara, é o pulmão. O pulmão é uma bomba absurda. O que o pulmão bombeia? Bombeia ar, né, para dentro e para fora, óbvio, mas o pulmão bombeia muito líquido, muito. Quando a gente inspira, olha só, quando eu encho o peito de ar, a pressão intratorácica, a pressão intrapleural fica negativa, né? Isso facilita a entrada do ar. O ar entra porque a pressão aqui ficou negativa. Por isso que o ar entrou. Agora, junto com o ar, entra sangue também, entendeu? Quando eu faço isso aqui, ó, o pulmão suga muito sangue, cara. Oxe, entendeu? Suga, né? Suga muito sangue, aumenta a pré-carga e tal, aumenta o volume de sangue que volta para o coração. Quando a gente expira é o contrário, então isso é uma bomba muito poderosa, bombeio para valer, entendeu? Então é uma bomba muito valiosa. Beleza, o que isso tem a ver com dispneia? Muita coisa, cara, muita coisa. Olha só, para entender isso melhor ainda, é facinho, é só a gente dar uma olhadinha na estrutura
mais microscópica funcional do pulmão, pequenininha. Alvéolo, pega um alvéolo aqui, ó. O alvéolo está aqui, imagina o alvéolo aqui. Em volta do alvéolo tem vasos linfáticos, sabia? Cheio de vaso linfático em volta do alvéolo. Quando o alvéolo se distende e quando o alvéolo se comprime, quando ele faz isso, ó, distende, comprime, distende, comprime, distende, comprime. Sempre que o alvéolo fizer esse movimento, ele vai apertar e dilatar os linfáticos que estão coladinhos nele. Claro, né? Então ele distende, comprime. Quando ele faz esse movimento, a parede do vaso linfático ela é tracionada e empurrada, tracionada e empurrada, tracionada e empurrada, entendeu? O alvéolo, ele pode bombear o líquido linfático que está coladinho na sua superfície, entendeu? O pulmão tem uma função de bomba muito, muito, muito importante. O que isso quer dizer? Por que isso é importante? Por que estou trazendo essa informação para essa discussão de dispneia? Por uma coisa que a gente não percebe muitas vezes na clínica médica, que é o seguinte: muitas vezes o paciente está desconfortável porque ele tem um excesso de líquido nos linfáticos intrapulmonares. Entendeu? Porque ele está congesto, ou começando a ficar congesto. Os vasos linfáticos começam a distender um pouquinho. Olha só, o vaso linfático começa a distender. Na hora que ele começa a distender, comprime um pouquinho a parede do alvéolo, sai uma mensagem lá: ei, tem alguém me apertando lá embaixo, não pode me apertar. E aí volta uma mensagem para baixo, assim: respire aí, meu filho. Entendeu? Na hora que o linfático distende, porque está cheio de líquido, comprime o alvéolo, não, vou avisar o centro respiratório, não mexe comigo, vou avisar o centro respiratório, mexeu, ei, me apertou aqui. O centro respiratório manda respirar, o cara começa a respirar. E respira, respira, respira. Resultado, bombeia o líquido linfático para fora do tórax. Entendeu? Isso explica muitos pacientes que têm dispneia que a gente já escuta, tem edema pulmonar. O líquido linfático é edema pulmonar, coração às vezes doente, né, e tal. Aí eu escuto, não tem crepitações. Não tem. Não tem não. Isso não é edema pulmonar. Como assim, papai? Como assim? Nas fases mais precoces a gente não vai encontrar crepitações, não vai, só tem a congestão do vaso linfático, entendeu? Pulmão é uma grande bomba. Apertou o alvéolo, apertou o pulmão, opa, aqui não, vou respirar para jogar isso para fora. Beleza? Tudo bem? Isso é dispneia. Sensores periféricos, químicos e mecânicos, vias eferentes, centro respiratório, vias aferentes. Não percebo normalmente. No entanto, se o estímulo for repetido ou se eu tiver muito sensível, nervos à flor da pele, posso perceber no córtex sensorial. Beleza? Para fechar essa conversa, que é a conversa mais massa da dispneia, mais massa de todas, para fechar, só uma coisinha. Já conhece a claustrofobia, não conhece? Conhece claustrofobia? A pessoa vai no ambiente fechado, sente mal, ai, meu Deus, eu não consigo ficar aqui, tal. Não tem claustrofobia? Por que claustrofobia acontece? Essa é a pergunta da prova da live de hoje. Por que a pessoa tem claustrofobia? Tem muitas razões para explicar, mas uma razão básica. A pessoa que tem claustrofobia, ela tem os nervos periféricos da face que detectam a respiração, os sensores periféricos muito ativos, papai. Eles são muito ativos, de forma que, se parar de bater vento no rosto da pessoa, parar de bater vento, lugar fechado, apertadinho, né, aglomerado de gente e tal, parou de bater o vento, vai para o centro respiratório, ei, centro respiratório, estou morrendo e tal, tá faltando ar, centro respiratório, ei, te vira para respirar, entendeu? Essa é uma das razões que explica a sensação de desconforto que a claustrofobia traz para muitos de nós. Beleza? Bateu o ventinho aqui, ó, tudo resolvido, cara. Tudo resolvido, entendeu? Então vamos para um ambiente tranquilo, arejado, que tudo vai se resolver. Beleza? Então isso a gente pode... Tem vários outros exemplos, né, do nosso dia a dia que a gente às vezes não percebe e que ajudam a entender alguns mistérios da medicina, como esse da dispneia. Beleza? Eu acho essa a parte mais essencial, mais fundamental no entendimento da dispneia. Acho que entender assim... Forma de instalação, fala sério, né? Tem doença que dá dispneia aguda, pneumotórax, tem doença que dá dispneia mais insidiosa, DPOC. Tem doença que o paciente pode ter a dispneia predominando em algum horário do dia, como na asma, costuma ser mais à noite. Isso aí, cara, o livro dá fácil, são informações pontuais. Assim, tá lá escrito e tal, entendeu? Eu queria, na verdade, aproveitar esses minutos finais... porque a parte mais importante foi isso que a gente conversou, entender a dinâmica da dispneia. Eu queria aproveitar essa parte para falar de alguns conceitos que a gente às vezes não percebe o valor dele complementares na dispneia, sabe? No interrogatório adicional. Coisas muito, muito importantes, muito, muito importantes. Primeira delas, primeiríssima
primeiríssima informação muito importante. Ah, já sei, Fabrício, são os ritmos respiratórios. Não, que ritmo respiratório? Chine-Stokes, Biocos, não. Isso aí nem sempre tem relação com dispneia, isso é uma outra avaliação dentro da semiologia. Eu quero falar da respiração torácico-abdominal. Isso é uma coisa que a gente não dá bola, né? A gente não dá muita bola. Na semiologia não dá assim, homem tem mais respiração abdominal, mulher muitas vezes é misto e tal, mas a gente não dá muita bola. Cara, isso é uma informação muito importante, muito importante. Sabe por quê? Que assim, o principal músculo da respiração é o diafragma. A gente nasceu com um músculo que foi feito para respirar 200 anos. Se a gente viver 200 anos, ele respira, ele sobrevive os 200 anos. É assim. A gente nasceu para respirar com o diafragma. E quando a gente respira com o diafragma, acontece um fenômeno muito interessante, né? Que a gente enche o peito de ar, na hora que enche o peito, o diafragma, na hora que enche o peito, o diafragma desce. Quando ele desce, ele empurra as vísceras, aperta as vísceras abdominais. Na hora que ele aperta as vísceras abdominais, a barriga vai para frente. Entendeu? Quando a gente expira, o diafragma sobe. E aí as vísceras abdominais voltam à sua posição. Isso é respiração normal. O certo é a gente respirar com o diafragma e mexer a barriga. Barriga maior mexe mais, barriga menor mexe menos e tal. Mas o certo é respirar com o diafragma. Beleza? Tudo bem. Mas por que então quer dizer que, Fabrício, quando eu olhar alguma pessoa respirando que não for com a barriga, aquela pessoa está doente? Não, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas veja só. Respirar com tórax não é legal. Não é. Quando a gente encontrar uma pessoa respirando assim, ó. Cara, aquela pessoa muito provavelmente está com dispneia. Tá, estou vendo, né? Tá com dispneia e tal. Percebeu a respiração, estou percebendo que a respiração daquela pessoa não está legal e tal. Aquela pessoa está com dispneia, beleza. Ela vai dizer que está com dispneia também. Sabe por que aquela pessoa muito provavelmente está com dispneia? Sabe por quê? Mesmo sem perguntar, eu já sei. Às vezes, mesmo sem olhar, tá respirando com tórax, eu já sei. Sabe por quê? Esses músculos aqui, cara, não foram feitos para respirar. Não foram. Não foram. Diafragma nasceu para correr uma maratona. Esses músculos aqui do tórax nasceram para correr 100 metros rasos. Entendeu? São músculos de tiro curto. Eles não aguentam o tranco, não. Se a gente começar a usar esses músculos por alguma razão, porque o diafragma não está funcionando, ou por outra razão e tal, esses músculos aqui são fim de linha, papai. Entendeu? Eles cansam com muita facilidade. E músculo cansado reclama. Músculo cansado reclama para o centro respiratório. Sacou? O músculo da respiração, na hora que ele cansar, ele vai dizer: ei, centro respiratório, cara, a coisa não tá legal aqui não. Tô aguentando mais, de jeito nenhum. O córtex vai perceber, vou ter mais falta de ar, vou usar mais músculo respiratório, vou cansar mais músculo, que vai vir mais informação. Entendeu o ciclo vicioso? Entendeu o ciclo vicioso? Comecei a respirar com tórax por alguma razão. Informação negativa no centro respiratório. Manda assim, cara, te vira, respira mais aí. Recruta outros músculos. Recruto mais, o músculo se cansa também. Mas mais informação negativa, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu recruto mais músculo e vai só piorando. Esses músculos não foram feitos para ajudar na respiração. Não foram, não. Esses músculos foram feitos para ajudar casualmente. Casualmente, fiz um esforço muito excessivo, me ajuda aí e tal, entendeu? Mas no dia a dia, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Existem situações no dia a dia, existem situações que o paciente vai piorando, ele começa a usar essa musculatura e ele vai ficar mais desconfortável logo. Entendeu? Quando o paciente está usando muito essa musculatura aqui, é sinal de desconforto máximo, vai precisar de suporte ventilatório e tal. Muita atenção para esse detalhe. Agora, vê só. Isso é muito claro quando a gente está acompanhando o paciente, a gente percebe isso com muita facilidade. Agora, olha só. Eu queria chamar a atenção para uma outra situação dentro desse cenário. Seguinte. A dispneia psicogênica é um cenário que exige muita habilidade nossa, porque é um diagnóstico de exclusão. Né? Muita gente tem dispneia psicogênica. A pessoa está sentindo que está falta de ar, mas não está, não. Ela está sentindo que está com falta de ar, mas não está com falta de ar. Por quê? O que pode explicar isso? Por quê? Porque a pessoa está percebendo demais estímulos normais e tal. Beleza, tudo bem. Agora, olha só que interessante. Quando a pessoa tem dispneia psicogênica, ela está percebendo, está tendo essa sensação, mas ela não tem razão de ser, né? Ela está percebendo demais. O centro respiratório vai mandar mensagem aqui para baixo dizendo: ei, respire mais aí, porque assim, eu estou recebendo muitas informações aqui dos sensores periféricos, já avisei até o córtex sensorial para perceber a falta de ar, respire aí. A pessoa com dispneia psicogênica, porque, por exemplo, está com os nervos à flor da pele, né? Sei lá, por alguma razão, essa pessoa vai ter muito estímulo nas vias eferentes. Isso vai fazer com que ela recrute os músculos acessórios. Nem precisa, mas ela começa a recrutar. Essa pessoa recrutando os músculos respiratórios, quando ela começa a recrutar os músculos,
rapidinho vai desenvolver a respiração torácica e rapidinho vai aumentar a dispneia por envolver a musculatura torácica. Beleza. Um dos indícios de que a dispneia psicogênica possa existir é a gente observar um padrão. O paciente está até relativamente bem, mas a gente observa um padrão de respiração torácica muito proeminente. Esse é um dos indícios da dispneia psicogênica, um dos dados. Mas o mais importante de entender isso, de entender que na dispneia psicogênica esse recrutamento dos músculos do tórax atrapalha a vida do paciente, é entender o tratamento. Para tudo, pode parar. Qual é a melhor coisa para tratar a dispneia psicogênica? Quer dizer, a melhor não. Uma das melhores coisas para tratar a dispneia psicogênica, assim, o cara tá hiperventilando, né? Como é que a gente trata isso? Cara, acompanhando esse raciocínio todo que a gente fez até agora, tá facinho de tratar. Tá facinho. Ah, eu já sei, eu vou dar um ansiolítico. Peraí. A gente conversou um monte de coisa aqui, nem finalizar tudo com ansiolítico. Peraí. Como é que eu trato a dispneia dessa pessoa que está percebendo demais dos sensores periféricos, dessa pessoa que está usando muito essa musculatura, essa musculatura está cansando tal? Como é que eu trato? Fácil. Muito fácil. Primeira coisa, ambiente arejado e um ambiente minimamente agradável. Entendeu? Agradável. Se teve uma briga com alguém, afasta da pessoa que brigou, leva para uma área ventilada, conversa com calma, tranquilidade, deixa a pessoa numa boa para o fenômeno do ar fresco entrar em ação. Primeira coisa importante. Segunda coisa, eu vi no House. Bota um saco de papel a pessoa respirar, porque ela joga gás carbônico para fora e inala de novo gás carbônico. Não faça isso. Existem casos de morte relatados em alguns estudos japoneses da década de 90, 1990 e tal, e que fizeram com que isso fosse proscrito, viu? Pode fazer isso não, viu? Pode fazer não. Botar para respirar no saco, né? Essa ideia de que a pessoa bota o CO2 para fora, ela vai reinalar. Não pode fazer isso não. Sabe o que a gente faz? Sabe qual é a coisa que mais funciona, de fato, assim, na prática, tirando o remédio, né, que pode ajudar, funciona muito para controlar a dispneia psicogênica, sabe? Yoga. Não é yoga específico, né, mas respirar com diafragma, cara. Se o indivíduo conseguir se concentrar e parar de usar os músculos daqui de cima, respirar com a barriga, inspirou a barriga para frente, expirou a barriga para fora, concentra no diafragma, tal, bota uma musiquinha, relaxa e tal. Cara, é tiro e queda. Alivia o estresse dos músculos que não foram feitos para correr a maratona. Músculos que foram feitos para correr 100 metros rasos e que estão sendo muito exigidos. Entendeu? Sacou? Então, respirar com esses músculos não é legal. Observar isso acontecendo no indivíduo, por exemplo, com dispneia psicogênica, a gente pode aliviar dessa forma a dispneia. Dispneia psicogênica, por sinal, tem outras informações interessantes, né? Muitas vezes o paciente fala assim, doutor, eu tô aqui porque eu tô percebendo que eu não tô conseguindo encher o peito de ar. Eu tento encher, eu não encho. Isso não é dispneia, cara. Isso não é dispneia. Ele está percebendo a respiração, tá? Mas isso não é uma dispneia de doença, sabe? Dispneia de doença mesmo é aquela que a gente tenta fazer alguma coisa e não consegue, para no meio do caminho, entendeu? Muitas vezes essas pessoas que percebem assim, eu não estou conseguindo encher o peito de ar, ou não estão esvaziando bem o peito, ela fala assim, é engraçado, porque quando eu estou parado, eu sinto isso, mas quando eu faço um esforço, eu não sinto. Eu não sinto nada quando eu faço um esforço, entendeu? Isso é percepção. Isso não é uma doença orgânica, não existe uma alteração grave no sistema respiratório. É mera percepção. Quando a pessoa faz alguma outra coisa, ela estimula os sensores periféricos de outra forma, eles deixam de passar informação abobalhada para o centro respiratório e ele não vai perceber mais que os sensores estão preocupados com outra coisa, com a caminhada, para não topar, para não cansar o músculo e tal. Entendeu? Por isso que muitas vezes a dispneia psicogênica também ajuda a gente a orientar a pessoa a fazer atividade física, entendeu? Desvia o foco, cara. Esquece o pulmão, esquece. Sacou? Então muitas vezes essa informação estará presente. Doutor, quando eu faço alguma coisa, eu carrego meu neto, eu não sinto falta de ar. Mas quando eu estou parado aqui assistindo televisão, às vezes eu percebo. Entendeu? Quando a gente tiver, isso vai acontecer com a gente enquanto estiver estudando. Sempre acontece. Sempre acontece da gente ter palpitações um dia, sempre acontece de sentir dispneia um dia ou outro. Eu sei que acontece contigo porque acontece comigo. Eu sinto. Nossa, será que eu estou mesmo com dispneia? Eu vou dizer o que eu faço nessas horas. O que eu faço? Sempre que eu acho que eu estou com dispneia, eu tiro a prova dos 9, faço um esforço.
Subo uma escada, dou uma caminhada rápida e vejo o que acontece. Se eu parar no meio do caminho, tem alguma coisa acontecendo. O que será? Meu Deus, será um linfoma? Será embolia de pulmão? Será um pneumotórax? Meu Deus do céu, e agora? Tuberculose, câncer? Ferrou, né? Procura no Google. Se não, é o que acontece na imensa maioria das vezes, se isso não piorar, não piorou a dispneia, sumiu, não tinha nada demais, cara, nada demais. Era só uma percepção pontual de alguma coisa que não estava acontecendo. Entendeu? Sacou? Eu queria, nessa nossa conversa da live, priorizar essa discussão fisiopatológica da dispneia. Beleza? Essa era a ideia aqui de agora. Tem umas coisinhas pontuais a mais que eu gosto de falar quando a gente conversa sobre dispneia, especificamente sobre alguns padrões, né? Ortopneia, dispneia paroxística noturna, trepopneia e platipneia. Mas eu vou falar isso no Stories, beleza? Eu vou falar isso no Stories nesses próximos dias aí, para complementar até essa nossa discussão da live de hoje. Tudo bem? Algumas coisas importantes sobre ortopneia, dispneia paroxística noturna, trepopneia e platipneia. Sabe o que é platipneia? Eu vou reativar os comentários aqui rapidinho pra gente encerrar. Sabe o que é platipneia, sabe? Alguém já conhece a platipneia, né? A platipneia é uma falta de ar que acontece quando o indivíduo fica de pé. Quando ele se deita, ele não sente falta de ar. É o contrário da ortopneia, entendeu? O cara se deita e fica de boa. Quando ele levanta, ele sente falta de ar. Sabe qual é a principal causa de platipneia no mundo inteiro? Sabe qual é? A principal causa de platipneia. Deitei, tô de boa. Levantei, falta de ar. Sabe qual é a principal causa? Sabe qual é? Qual é? Preguiça, papai. Preguiça, cara, preguiça. Não é preguiça? Gostou da piadinha? Gostou? A causa verdadeira, a grande causa, eu vou falar no Stories. Então fica acompanhando aí. Vou falar de ortopneia, dispneia paroxística noturna, trepopneia e da platipneia, hein? Essa é massa. Essa cai pra caramba em prova, hein? Já apareceu em muita prova. Beleza? Show? Não, 30 minutos de live é do hard work. Aqui não, aqui a gente vai embora. Beleza? Boa noite, tchau, tchau. Vai acabar o tempo aqui. Valeu. Tchau, tchau. Grande beijo.